Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez não vos trago conteúdos sobre viagens, mas sim a minha opinião em relação ao final da série Game of Thrones. Vou dar a minha opinião quer como fã, mas também ao mesmo tempo vou criticar os roteiristas e a maneira como eles elaboraram o fim. É um fim que está a ser, um final de série que está a ser muito criticado pelos fãs. Afinal de contas, estamos a falar de uma série que é considerada como uma das melhores séries do mundo. Uma série que já estreou há 8 anos e que sempre procurou fugir ao clichê. O mesmo não se pode dizer desta última temporada, porque parece que a última temporada, os últimos episódios foram feitos um pouco à pressa e ainda não viram o final. Aconselho-vos a não verem o resto do vídeo porque contei spoilers. Estou já a alertar-vos. Eu antes de falar do último episódio vou começar por falar sobre o quinto episódio, porque começa tudo aí, após a Daenerys ter queimado a King's Landing. Não sei se vocês repararam, mas na intro do último episódio já aparece King's Landing destruída, após a destruição, após a Daenerys ter queimado e assassinado a cidade. Algo que, na minha opinião, foi um pouco desnecessário, até aquela parte dos Imaculados executarem os soldados em frente ao Jon foi um pouco excessivo, mas whatever. Como fã fiquei um pouco revoltado e irritado, por assim dizer, com o papel, com o rumo que a personagem da Dany levou, pois ao longo da série a Dany era vista como uma heroína, alguém que procurava estabelecer a paz no mundo. Sempre disse que iria ser diferente do seu pai, do Aegon, e no final torna-se uma espécie de vilã, contrariando a ideia que ela seria diferente. E no final acaba por ser uma espécie de vilã. Parece que lhe estava no sangue. Ok, que a Daenerys sempre disse que o poder dela estava no fogo, e foi sempre através do fogo que ela alcançou os seus objetivos, alcançou aquilo que pretendia, que queria conquistar. Ela sempre foi contra a violência face às pessoas inocentes, e no último episódio não é isso que representa. Ao longo das temporadas anteriores sempre procurou ser justa e agora acabou por matar inocentes. Ok que de certa forma pode-se justificar com o facto dela ter visto o seu dragão morrer à frente dela, isto que era como um filho para ela, de terem também executado à frente dela a Missandei, uma rapariga que ela sempre defendeu e tinha uma grande consideração e estima e afeto por ela. Pode-se dizer que havia muita coisa a acontecer na cabeça dela que justificam essas suas ações, sejam elas erradas ou não. Em relação à morte dela, em relação à morte da Dany, era previsível que ela fosse morrer, não podemos dizer que não. Na minha opinião, sem ser o Jon, não estou a ver quem é que o pudesse fazer, porque depois da conversa que ela teve com o Jon, teve um grande impacto para o Jon, e mesmo a conversa que o Jon teve com o Tyrion também o fizeram levar a matar a Daenerys. Porque, sejamos sinceros, a conversa que ela teve com o Jon é uma conversa de uma pessoa alucinada. Na minha opinião, a Daenerys ignorou completamente aquilo que o Jon pensava, aquilo que o Jon queria, até o simples facto da dor que ele iria causar ao Jon por matar a sua família. Isso, na minha opinião, não é algo normal, não é para uma pessoa que diz que o ama, não é normal, não é? Mas pronto, um momento agora um bocado profundo. Não nos podemos esquecer também que os Starks sempre quiseram que o Winterfell fosse um reino independente, e ela não tolerava essa ideia sequer. Para ela era visto como um acto de traição. Mesmo que fosse a casa do Jon, a família do Jon, ela, na minha opinião, ela não iria ter isso em consideração, iria simplesmente querer conquistar. E isso também pesou na tomada da decisão que o Jon teve. Não esperava era que a Daenerys tivesse uma cena de morte tão pãozinho sem sal, depois de tanta luta, de tanto tempo a fazer-se referência a ser
um Targaryen, a última Targaryen viva. Foi uma morte que deixou muito a desejar. Uma morte também deixou muito a desejar, que também foi muito pãozinho sem sal, foi a morte da Cersei. Eu sinceramente esperava que a Arya conseguisse matar. De certa forma conseguia cumprir o seu objetivo, o motivo para ser deslocado até King's Landing. Mas também não me importava, ou até gostava de ver que o Jaime Lannister matasse. Seria um final muito mais chocante, quer para ela, também para alguns fãs, porque ia ser morta pelo seu irmão gêmeo, pelo grande amor da vida dela, pelo pai dos seus filhos, e isso iria dar um final para ela com mais impacto, por assim dizer. Assim, até podia ser visto como um acto de vingança por tudo o que a Cersei lhe fez nos últimos tempos, da forma como o tratou, da opção que a Cersei tinha por governar e por querer manter-se em King's Landing. E no entanto, a morte da Cersei foi uma morte comum, acabou por morrer soterrada no meio dos tijolos, junto do Jaime. Ainda sobre esta cena, o facto do Tyrion ver os seus irmãos ali mortos, por acaso foi uma cena que mexeu comigo. O Tyrion é uma das minhas personagens preferidas e ver o Tyrion observar os seus irmãos mortos mexeu comigo, eu fico mesmo destroçado. Apesar de a Cersei ter feito coisas horríveis, não deixava de ser irmã dele, não deixava de ser família. E não nos podemos esquecer que ele também tentou salvar a Cersei quando libertou o Jaime, de modo a que eles conseguissem fugir de King's Landing. Foi uma cena que mexeu comigo, não estava à espera de ver o Tyrion assim. Em relação ao Tyrion, para mim, como já disse, é uma das minhas personagens favoritas. Uma personagem muito inteligente, muito sábia. Teve uma prestação incrível, principalmente no último episódio, já quando ele teve aquela ideia do fogo vivo, quando queimou a frota, as embarcações num dos primeiros ataques de King's Landing, nas primeiras temporadas. Achei que a mente dele teve uma ideia brilhante, foi uma grande mente. A considero uma das personagens mais inteligentes e sábias. Ele teve um momento épico, uma prestação épica, quando ele tirou o símbolo da mão da rainha e tirou para as escadas que estavam cheias pelo exército dos Imaculados, e quando ele se virou para ela e disse que ela tinha queimado uma cidade inteira, tinha assassinado uma cidade inteira, isto após ela tê-lo criticado por ter libertado o seu irmão, por ter libertado o Jaime. E também o facto da conversa que ele teve com o Jon quando ele foi detido, quando ele foi preso, também foi muito importante no desenrolar do final da série. Em relação ao Jon Snow, o Jon Snow também é uma das minhas personagens favoritas. Como fã, a primeira reação que eu tive em relação ao final para ele foi tipo, what the fuck, a sério que para ele acaba assim, a sério que vai ser assim. Mas também, ao mesmo tempo, também gostei, porque não nos temos de esquecer que a muralha, ele pertencer à patrulha da noite, sempre foi a essência dele, sempre foi aquilo que ele quis. Sempre foi o happy place, o seu happy place. Tendo em conta que para ele governar não era o que ele queria, não era o que ele pretendia, ele com os Wildlings acaba por ser livre e o Norte vai estar sempre presente no seu coração, vai estar sempre no seu sangue. O final que o Jon teve, por um lado, também é justo, porque acabou por ficar no lugar que ele sempre quis, no seu happy place, como eu já disse. E ele conseguiu também reencontrar o seu amigo Tormund, e de certa forma continuou livre. Aquele momento em que ele finalmente faz a festinha no lobo, no Ghost, também é um momento muito, muito engraçado, com grande impacto. O Jon Snow está também envolvido noutro momento que eu considero épico, foi quando o Drogon queimou o Iron Throne, e isso que o Drogon fez
deixa-me de pensamentos divididos, e ainda não me estou a referir ao facto de ele ter previsto que o Bran já não iria precisar do trono porque tem cadeira de rodas ou porque teriam de fazer um trono para ele sem ele ter que subir as escadas. Essas pedras já estão um bocadinho batidas. Mas para mim ele fê-lo porque estava triste pela Dany ter morrido, pela obsessão que ela tinha em conquistar o Iron Throne e levou à morte da Dany. Ele assistiu à morte da Dany, era a mãe dele, e ficou magoado e triste. Portanto, esses pensamentos, essas conclusões são sombras viáveis. Brandon Stark. Quem diria que esta personagem iria ter o final que teve? É um final muito questionável, claro. Eu aqui tenho que dividir a minha opinião como fã e a minha opinião racional. Por um lado, faz sentido, porque é uma personagem que tem bastante conhecimento, sabedoria, consegue saber o passado todo, e também consegue prever certas situações, certas ocasiões. Mas também é uma personagem que já tinha dito que não tinha interesse em governar, que não podia, porque agora era outra coisa, agora era o corvo de três olhos. E depois ele chega na altura da votação e diz que só tinha ido a King's Wedding porque já tinha previsto que isto ia acontecer, de certa forma, porque é que achas que eu estou aqui? Já, de certa forma, já tinha previsto que ia ser nomeado o Senhor dos Sete Reinos. Em relação a isto, ainda sobre isto, de certa forma ele fica um pouco exposto, porque o poder que ele tem e a dificuldade que ele tem ao mesmo tempo deixa-o um pouco exposto a ataques ao trono, a ataques ao reino, mas pronto. Arya Stark, a menina que cresceu, sobreviveu e tornou-se uma assassina de elite. Tem aqui um final que divide um pouco a minha opinião, porque de certa forma ela contradiz a si própria. Ela disse numas cenas, nos episódios anteriores, que para ela a família, para se sobreviver, tinha que estar unida e proteger-se uns aos outros, e depois acaba por partir, ficando um pouco distante. Mas por um lado, tendo em conta que ela também nunca quis ser uma lady, sempre quis ser independente, nunca quis governar, tem um final também justo, porque parte em busca das suas aventuras, vai explorar o oeste de Westeros com o seu próprio barco, a sua tripulação e as bandeiras dos Starks. É uma é um momento, um final justo. De referir também que, para mim, um dos momentos mais épicos a área protagoniza, quando mata o The Night King ao salvar o mundo. Foi um ato que eu gostei imenso. Até repeti algumas vezes essa parte, que gostei imenso desse episódio. Em relação à Sansa Stark, acho que também acaba por ter um final justo, da Queen in the North, tendo em conta que ela nunca mostrou grande interesse e simpatia pela capital, pelo governar os Sete Reinos. Ela própria admitiu que não tinha capacidade para tal, ou não sentia que tinha o devido poder para comandar os Sete Reinos. Ela queria sim governar o Norte, estar perto do seu povo. Ao governar o Norte e o Winterfell, sentia-se bem, e sempre demonstrou esse interesse, e principalmente no dia da votação, quando deixou claro que queria manter o Reino do Norte como um reino independente, e acho que isso foi um momento muito interessante. Agora, em relação a certos aspectos que eu não gostei na série, de referir o facto de se ter revelado a origem do Jon, dele ser um Targaryen, os seus verdadeiros pais, criou-se ali uma grande discussão em torno desse aspecto, ali do Jon a falar com o Varys, do Jon a falar com o Tyrion sobre isso, e para mim foi um dos plot twists mais importantes da série, e depois não teve assim um grande desenrolar. Em relação também aos White Walkers ou The Night King, tanta história em redor sobre este assunto, sobre este tema, e depois
terminou tudo num episódio. A Grande Guerra na minha opinião, foi curta. Tinha tudo para ser... Tinha tudo para dar um episódio ou dois muito melhor, com mais qualidade. É verdade que a batalha em si foi épica, sim. Tem momentos ali engraçados, marcantes, importantes. Mas acho que para nós fãs, acho que merecíamos mais. Merecíamos um pouco mais do desenrolar dessa ação. Outra crítica e aspecto que eu gostava de referir foi o facto de Dorne foi um reino que demorou muito tempo, muitos anos a ser conquistado, e o Lorde, no momento da votação, não demonstrou o seu interesse, como a Sansa fez, em querer tornar o seu reino independente. Dorne sempre foi um país que se revoltou, e sempre teve uma grande distância significativa em relação ao trono e à capital. E acho que o Lorde de Dorne podia de certa forma, ter tido o pulso mais firme e demonstrar os interesses e defender os interesses do seu reino e da sua população e tentar então a independência do seu reino. Para concluir, é uma série que eu gostei imenso de ver, adorei. Não é por ter tido um final que deixa algo a desejar que deixa de ser a pior série, muito pelo contrário, a minha opinião manteve-se. É uma das melhores séries que eu já vi, uma das melhores séries do mundo. E o facto de ter procurado sempre fugir ao clichê é algo que me fez ser um grande fã desta série. E se ainda não viram a série, se não têm interesse ou não têm tempo, whatever, aconselho-vos a experimentar a ver esta série. E pode ser que agora, com as aventuras da Arya em busca do oeste do Westeros, pode ser que os realizadores, os roteiristas, nos possam abrilhantar e oferecer uma sequela, quem sabe, vamos ver, vamos esperar, vamos torcer por isso. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho e meter like e de partilharem nas redes sociais. Espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo.